Bom dia, gente. Então, como a gente falou, eu sou o Renan e tem essa Paula. Nós somos UX lá na fábrica de software da Senior. Ah, a a gente vai falar aqui um pouquinho da jornada do UX também e a gente vai usar esse estudo de caso do aplicativo KNN, que foi um aplicativo, um dos projetos que a gente fez lá durante esse ano. E esse projeto já foi lançado, já está na loja e foi um projeto que teve bastante sucesso com o cliente também. A gente teve um feedback bem positivo e a gente vai mostrar mais ou menos as etapas que a gente fez ali e conversar um pouco sobre a jornada que nós fazemos durante os projetos. Isso aí. Uhum. Para começar, só falando que a gente é da fábrica de software. Paulo pode falar um pouco sobre a fábrica? Oi. Olha só, na fábrica a gente trabalha um pouco diferente, né, de produto. Normalmente a gente recebe projetos, né, que já vêm com algumas necessidades do cliente, né, ou talvez melhorias, né, coisas que a gente precisa investigar. Normalmente é assim que a gente faz o início da nossa pesquisa, né. A gente recebe as informações para a gente dar início às investigações. Isso. E lembrando, lá a gente trabalha com soluções customizadas também. Então, não necessariamente com produtos. Assim, o cliente vem e ele precisa de um software bem customizado para o que ele precisa. Assim, às vezes isso inclui desde um software de laboratório a um aplicativo de uma escola de inglês, como foi o caso da KNN. Então, são projetos bem diversificados e a gente não tem realmente uma formulazinha para fazer. Então, tem todo um trabalho investigativo para todo o projeto que a gente faz. A gente, começando o projeto ali, o da KNN, entrando mais no tópico, o primeiro ponto que a gente teve foi o problema, né? Que foi como que o cliente chegou até a gente, como que chegou essa demanda. Basicamente, o cliente solicita que a gente fale, a gente fez uma conversa com ele, ele existia um aplicativo da KNN antigamente, só que esse aplicativo, assim, o dono da KNN, realmente ele estava meio chateado assim, com o aplicativo, porque ele tinha muita reclamação desse aplicativo nas lojas e pessoalmente também, o pessoal ia reclamar lá na escola. Esse aplicativo, o objetivo dele era justamente fazer esse auxílio dos alunos para eles acompanhar as aulas fora da escola. Então tinha materiais lá que eram tipo livros, as coisas para fazer esse complemento de estudo. Só que o aplicativo travava bastante, todo mundo reclamava que eles não conseguiam fazer isso. Havia esse travamento de forma toda hora, basicamente. E assim, e ele também não gostava visualmente do aplicativo. Ele falava que ele olhava o aplicativo, as palavras dele, assim, ele olhava o aplicativo e ele tinha raiva do aplicativo, olhando para ele. E ele queria uma coisa É, Aí ele imediata. precisava otimizar também, né, que tinha alguns fluxos de algumas interações no próprio aplicativo, né, que gerava uma demora para passar de uma tela para outra, né. Tinha muita animação na aplicação, né, coisas que a gente precisa pontuar para a gente melhorar também isso aí. Isso. Além de outros diversos problemas que ele foi relatando, né, no caso, para gente. Mas, assim, quando o cliente chega para a gente e fala esse problema, tem a questão da importância da gente entender esse problema, né? E a gente vai entender esse problema na próxima etapa, que é o levantamento de informações. Nesse levantamento de informações, quando a gente vai fazer o primeiro passo que a gente faz, é o que a gente chama de Desk Research, que é um nome bonito, mas basicamente a gente vai levantar tudo que é dado que a gente já tem e pode ter, né, imediatamente. Então, foi no levantamento de reclamações das lojas dos aplicativos, a gente fez uma análise heurística de boa prática do aplicativo que já existia, a gente fez um benchmark com um aplicativo de outras escolas de inglês, e a gente fez o levantamento de métricas de uso do aplicativo. Falando mais ou menos de tópico por tópico, o primeiro passo foi levantar realmente comentários do aplicativo. Nas lojas dos aplicativos, na App Store e na Google Play, lá, a gente tem os comentários, né, as avaliações dos usuários. Muitas vezes é um assim, não gostei, ou então aquele clássico também, adorei uma estrela, né? Então a gente tem que filtrar bastante coisa. Mas lá a gente consegue também ter um índice de reclamações bem legais, assim, e a gente tem um feedback direto da pessoa que está tentando usar.
Quer falar um pouco da análise heurística, Paulo, e boas práticas? Acho que a Paula está muda de novo. Bom, Só um instante. Não sei o que eu. É que eu tirei para tossir aqui, daí não consegui colocar de sim. volta. Então, né, é importante a gente pegar essas informações todas que a gente consegue, né, os problemas, a gente investigar a fundo, né, isso aí, antes mesmo da gente começar a desenhar qualquer coisa, até mesmo uma jornada, né. E essa parte de análise heurística, né, é o que a gente trabalha, né, sentadinho ali, olhando tela por tela, e a gente tem algumas leis a seguir, né, que são as leis de Nielsen, que a gente acaba vendo se existe esse tipo de coisa no aplicativo, né? Então, se tem algum problema de mensagem, né, alguma mensagem que está dúbia, se tem algum botão que não esteja no padrão, coisas que estejam fora do padrão, esse tipo de coisa a gente acaba fazendo uma anotação, né? É uma análise importante para a usabilidade, né? E que a gente sempre trabalha aqui nos projetos da fábrica, principalmente esses de melhoria. e aí, assim, o benchmark, no caso, é a comparação com outros aplicativos de outras escolas de inglês, porque a gente tem que saber também o que o pessoal está fazendo, o que está dando certo ou o que está dando errado, né? A gente nunca parte do princípio que a gente não vai fazer uma coisa nova, revolucionária, se a gente não conhece o que já tem no mercado. Então, basicamente, foi baixar todos os aplicativos de inglês de outras lojas e conversando com os alunos de outras escolas de inglês, realmente, o que eles gostavam, como é que eles usavam esse aplicativo. E o levantamento de métricas é quando a gente puxou lá para saber, Firebase lá, para ver como é que está esse aplicativo na loja, como é que está vendendo ele, como é que estão baixando, por quanto tempo estão usando, como está a recorrência dele, etc. São algumas métricas que eu vou mostrar agora no caminho. Aqui, para vocês terem ideia, são as reclamações das lojas que eu cataloguei elas em três, pelas estrelas também. E a gente foi vendo em vermelhinho, eram só problemas que eles interrompiam o fluxo do usuário. Então, assim, os problemas relatados em vermelho, o usuário não conseguia usar o aplicativo por alguma razão. Ele parava em uma tela, ou então não conseguia fazer o login. E, assim, aqui realmente é um trabalho de formiguinha, e a gente tem que ir filtrando, porque então, tem até reclamação aqui, por exemplo, que reclamam com o dono da empresa, assim, tipo, Reginaldo, não estou conseguindo utilizar o aplicativo. E tem que filtrar também os comentários do pessoal, né? Assim, a gente tá aqui tipo, a briga vai correndo aqui dentro. E, e aqui são as informações catalogadas aqui também a gente colocou aqui no caso, são só pelos números realmente de tipos de reclamação que a gente tem. Então, por aqui, por exemplo, a gente pôde ver que o login era uma coisa crítica que a gente tinha na aplicação, porque eles tinham uma dificuldade com o login. E o conteúdo com áudio também, o download de conteúdo. Aqui a gente pôde fazer algumas coisas que eles reclamavam bastante, sabe? Então a gente pôde também ver os problemas mais urgentes que mais pessoas tinham. Aqui são as métricas levantadas do Firebase, algumas métricas iniciais que a gente tinha do aplicativo anterior. Então, a gente tem modelos dos celulares que estão usando a plataforma, a recorrência deles, tipo, no primeiro mês, quantos usavam, no segundo, no terceiro, como esses usuários vão caindo. E a gente conseguia ver também aqui que algumas coisas que o próprio dono lá da loja, os próprios gerentes lá falavam pra gente, já não condiziam muito com a realidade que eles tinham. Então, por exemplo, eles falavam que os usuários, por exemplo, do iOS, do iPhone lá, eles eram pelo menos 50%, e a gente viu que não era quase nada, assim, era tipo 19% que a gente tinha do aplicativo anterior. O aplicativo também, ele, em tese, era para ter uma recorrência de uso. Toda vez que seria fora da aula, os alunos deveriam fazer esse acompanhamento. E a gente viu que isso acontecia até o segundo mês ali, e aí ninguém mais usava o aplicativo, basicamente.
Então foram algumas coisas que a gente foi vendo e teve que já ficar pensando nisso para as próximas etapas. Que a próxima etapa é a entrevista do usuário. Isso, na entrevista do usuário, a gente segue com um roteiro, né, de alguns questionamentos que a gente faz para eles, não é perguntando para eles quais são os problemas, né, mas perguntando como é que funciona, como é a experiência dele de uso, né, o que que ele faz quando ele acessa, e a gente acaba pegando esses insights mesmo sem eles saberem que tem esses problemas, né? Eles falam assim: "Ah, eu entro no login, às vezes eu saio, sei lá, para tomar café e depois eu volto e estava lá logando". Às vezes ele nem já está acostumado com os problemas e nem nota que são os problemas. Então cabe a gente, através dessas entrevistas, né, a gente descobrir isso com eles, né? Isso. E assim, as coisas eram tão. Assim, todas as questionários que a gente faz são baseados naqueles dados que a gente levantou anteriormente. Então a gente já vai, assim, falando sobre, batendo em pontos que a gente acha que ele pode ou não. Então, nesse caso, a gente já ia falando assim, do login, como é que eles têm dificuldade para fazer, e de alguns problemas já relatados. É muito bom nessa parte de entrevista, porque a gente vai falar justamente com a pessoa que está usando. Então, assim, a gente foi em uma das unidades da KNN, nós entrevistamos 21 alunos e 4 professores que relataram problemas comuns. É importante também ressaltar que, assim, nessa entrevista, por exemplo, a gente descobriu que os professores usam esse aplicativo. Não só os alunos, como foi relatado para a gente. Os professores, por mais que isso seja uma atividade extra-classe, durante as aulas os professores faziam uso desses aplicativos porque tinha áudio de livro lá para acompanhar. Então, assim, eles já usavam na própria sala de aula, que era uma forma deles estimularem as pessoas a usarem até esses áudios, esse conteúdo extra que eles tinham. Isso aí. O cliente Isso, até vem com algumas ideias, né, do que ele quer antes do projeto, né, que ele nunca conversou com o usuário dele e ele nem tinha ideia do que poderia estar passando pela cabeça do usuário, né? Ele só fala, eu quero uma coisa nova porque tá difícil de acessar, não tá muito bonito e com essas entrevistas a gente acaba trazendo mais problemas para ele, né, também coisa e também mais oportunidade de negócio, né? Como essa questão dos professores. isso. E aqui eu tenho alguns registros relatados em entrevistas, travamento excessivo, essas coisas. Mas, assim, uma coisa importante também que a gente encontrou aqui é que o aplicativo, para quem tinha um celular mais novo, tipo, seja o iOS ou um Android que era mais atual, ele não tinha esse travamento todo que o pessoal falava, sabe? Então a gente viu que o problema do aplicativo estava no processamento dele, que ele era muito pesado. E como a Paula falou, tinha muita animação, muita transição de tela, então isso era um fator que dificultava o uso deles lá, mas era diretamente relacionado com a exigência que ele tinha do aparelho. A gente descobriu também pelas entrevistas, por exemplo, que muita gente ignorava totalmente todas as funções que tinham no aplicativo, que o aplicativo anterior eles tinham desde teste, quiz, tem até uma parte de joguinho lá, a parte de notícias, e eles iam direto só para fazer a tarefa deles, lá ouviam um áudio, as pessoas que faziam, que eram quase ninguém que fazia isso, e ignorava o restante do aplicativo, basicamente. Então a gente tinha um aplicativo enorme, ele era usado 10% e ele basicamente estava só pesando no celular das pessoas, né? Isso já foi uma das coisas, problemas levantados também na parte do requisito do projeto. Essa parte de requisitos do projeto são, assim, pedras fundamentais que a gente traça a partir dessa análise de dados que a gente teve anteriormente, desde da Research até a parte de entrevista com o usuário. E nesses requisitos aqui, a gente traça alguns pontos que ele precisa ter no aplicativo, assim, que são coisas fundamentais para ele acontecer. O primeiro que a gente viu ali é a otimização no aplicativo. O aplicativo, como eu falei para vocês, estava muito pesado. Então a gente viu que, pelas métricas também, que o número de usuários que tinham um telefone de entrada de iOS, Android, com capacidade de processamento mais baixo, eram muito grandes. Então não tinha muito como a gente exigir muito dos celulares. Então ele tinha que ser um aplicativo extremamente otimizado.
é a possibilidade de troca de livros. Quando o aplicativo ele funcionava de uma maneira que você desbloqueava o livro, você estava na sala de aula. Mas, assim, visto que tinha com professores. Peraí que eu. Visto que eu tinha com professores usando ele, eu precisava trocar esses livros também, justamente porque a os professores tinham turmas diferentes, né? Então eu necessitava disso também. A possibilidade de download dos livros, dos áudios, aliás, dos livros, é porque, como assim, eles tinham celular de entrada também, e assim, o público lá da Canine é jovem. Os alunos de lá são, tipo, 80% deles são de 12 a 16 anos. Então, eles não tinham muito dados de celulares, sabe? Tipo, é um público também que ele, além de muito exigente, ele consome muito internet. Então, basicamente, o pacote celular deles era inexistente, né? Entrava e acabava. Então, a gente tinha que deixar esses áudios serem baixados. Durante a aula também, os professores usavam, nem toda a sala lá pegava muito bem 3G, às vezes não pegava Wi-Fi. Então, eles faziam o download desses áudios na preparação da aula. O login, que era um ponto crucial, assim, de todos os problemas que a gente viu, a gente tinha que fazer o mais simples possível. O que que a gente fez? Então a gente tem várias soluções para isso, mas assim, o cara tinha que conseguir logar lá primeiro para ir ver qualquer outra coisa, né? Então, assim, o login era uma coisa imprescindível. A gente tem que fazer o login funcionar e tem que fazer ele funcionar de uma forma simples e rápida para o cara colocar. A capacidade para muitos usuários simultâneos, que era uma coisa que a gente não podia fazer, o aplicativo não podia cair, então isso foi uma especificação mais técnica que a gente tinha lá. Então, quando a gente foi contratar o server da Amazon, a gente estimou já um número bem alto já de usuários simultâneos. E o leitor de código para desbloqueio do livro ali, que como o livro era desbloqueado antigamente por um código único lá, e eles queriam fazer esse código diferenciado, então a aplicação precisava fazer essa leitura desse código, e aí a gente tinha que ver se era por QR Code, como é que a gente ia fazer essa leitura desse código para destravar o livro. Sei. E aí a gente chega também na parte da jornada do usuário. Isso, a parte da jornada do usuário é quando a gente desenha todos os caminhos possíveis que o usuário vai ter no aplicativo, né? A gente consegue ver de um modo geral, né? Para onde que ele vai, para onde que ele, o que que ele pode fazer, as ações que ele pode fazer na aplicação, né? E através da jornada do usuário, além da gente conseguir ver o aplicativo como um todo, a gente também consegue encontrar alguns pontos falhos que possam ter na aplicação. A gente normalmente aqui na fábrica faz a jornada do que tem antes, né? Quando a gente trabalha com melhoria de alguma coisa, a gente faz a jornada antes e a gente também consegue enxergar esses problemas, né? Através dessa jornada antes. E depois a gente pega as duas jornadas, compara e vê, olha, realmente aqui estava faltando isso, estava faltando aquilo. Então, ela também é uma forma da gente investigar, né? Além da gente É, levar a solução. Renan e Paula, faltam 10 minutos, tá? Para o término da palestra. Só Ah, avisando. tudo Vamos bem. correr. Termina 8h40. Ah, e aí, a partir dessa jornada, a gente faz a parte de projetação, né? Que é quando a gente fala para projetar, e aí tem vários níveis de projetação, né, no caso. A gente vai fazendo telas e o importante dessa projetação é que a gente precisa validar essas telas o mais rápido possível. Então, a fidelidade dessa projetação, como é que a gente faz, varia muito de projeto para projeto, de necessidade para necessidade. Aqui tem alguns exemplos, por exemplo, numa tipo tela de baixa fidelidade ali para média para complexa, assim. Então, essa parte de projetação, ela é bem relativa à necessidade que a gente tem. Às vezes, a gente precisa validar alguma coisa, a gente está com o cliente lá, a gente precisa fazer isso, e é no papel realmente, assim, é claro, quando a gente fazia isso presencialmente, existia essa conversa ainda, Mais tipo, fácil, né? presencial. Então, a gente vai desenhando ali mesmo para ver, ó, isso daqui tá no padrão, vai ter essa tal, 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 essa função. Tem a complexidade média ali, no caso, que é mais um wireframe, são telas que a gente faz mais para mostrar as funções que vão ter na tela, né? Então, assim, posição, função, como é que vai ter.
Mas não é como na alta fidelidade, que na alta a gente já coloca, tipo, todas as imagens, as cores, as fontes, tudo seria uma coisa mais fiel à tela que vai acontecer realmente. Isso. E quanto menos fidelidade, mais fácil da gente refatorar, caso precise, né? E a gente usa muito esses protótipos de média fidelidade justamente para a gente validar com o cliente e com os usuários, né? Para a gente conseguir facilmente, né, trocar alguma coisa se precisar fazer ajustes, né? Isso. Aqui são exemplos de algumas salas do aplicativo da KNN, ali são print do Sketch, que é a ferramenta que a gente usa para fazer essa prototipação. Só para dar um exemplo de quantidade de telas que a gente tinha aqui. E aí vai entrar na parte da validação que a Paula falou. Essa validação, ela é feita a maior quantidade de vezes possível é melhor. Assim, então, por exemplo, quando a gente faz aquele protótipo lá no lápis, lá desenhar e fala com o cliente na hora, e ele fala, ah, é mais ou menos assim que eu vou querer. Isso é uma validação. Nada mais é do que a gente ir perguntando ao cliente se isso está de acordo e também se isso está batendo com todos os requisitos do projeto que a gente estabeleceu lá em cima. Isso. E a gente faz isso com protótipos embaixo, né, com o cliente, e quando a gente quer testar com o usuário final, a gente já faz o protótipo interativo, né, onde o usuário pode ir lá, a gente faz clicável, né, e daí a gente tem alguns objetivos de teste que eles podem utilizar no celular mesmo. Daí a gente consegue validar alguns desses objetivos ali. E aí entra a parte do desenvolvimento, que nessa etapa é que a gente acha assim, terminou as telas, fez ali, validou, cliente provou, manda para o desenvolvimento. E, na verdade, essa etapa também a gente atua bastante, porque a gente trabalha em time, né? Plano lá na a gente trabalha em squads, temos 3 squads ali no setor que a gente trabalha, e a gente faz todo esse acompanhamento das células. Quando ela vai para o desenvolvimento e cada desenvolvedor vai pegando as funções que eles vão fazer, e tem toda uma conversa com eles. Assim, o projeto é muito grande. A gente trabalha em projeto lá que dura um ano, assim, um projeto só do cliente. Então, muita Uhum. coisa muda. É muito normal mudar ao longo do projeto também. Então, a gente vai ter que fazer adaptações, a gente vai ter que fazer mudanças na tela, algumas coisas. Algumas coisas a gente pergunta sobre comportamento de tela. E é bem normal a gente ter esse contato direto com o desenvolvedor, que é justamente para a gente conversar sobre essas telas e ver a melhor solução para as demandas que surgem ao longo do projeto, realmente, do desenvolvimento. É importante a gente sempre negociar com o desenvolvedor, né? A gente tem que estar sempre ali juntinho com ele. Às vezes, a gente, como trabalha na fábrica, a gente tem horas, né, que os desenvolvedores precisam para desenvolver o aplicativo. Então, tem coisas que a gente precisa realmente negociar. Olha, se esse caminho aqui é muito mais fácil para a gente, aí a gente negocia se faz sentido para o usuário e se também faz sentido para o projeto, né? Para que o projeto não tenha algum atraso. Isso. E por fim, aqui tem um videozinho do aplicativo, como ele ficou, só a questão do uso realmente dele ali. A gente deixou ele bem mais otimizado, realmente. Então a gente tirou transições de telas que a gente tinha antes, que tinha animações. A gente teve a Simplificou a possibilidade, funcionalidade, né? teve a possibilidade de download dele a partir do glossário. A gente focou bastante nas coisas que eles falavam para a gente que eram mais necessárias realmente. Aqui nessa animação também a gente mostra essa parte do back office que a gente nem falou aqui, mas é toda a estrutura do aplicativo, como ele vai funcionar realmente na nuvem. Então, toda a parte de cadastro de livros, toda essa parte também foi pensada, mas isso foi um projeto à parte, né, no caso. Então, a gente nem chegou a falar aqui, porque aqui não teve várias outras particularidades nesse projeto que a gente teve que atender. Uhum. Mas basicamente é isso, gente. É isso aí. Finalizou a Fina- palestra? Sim. Finalizamos. Agradeço, né, assim, o Renan e a senhora Paula pela palestra, né? Muito obrigada, muito interessante.